Maravilha, mais um episódio do Em Trânsito Podcast. É o professor Carlão e meu amigo e irmão Paulo Botelho. E aí, Paulo? Beleza? E aí, vamos para mais um episódio então? Bora, E convidado. hoje tem um pupilo aqui, né? Pupilo, mega especial. Pupilo. João Paulo. João Paulo Macedo. E aí, meu querido? Grande satisfação, né? Estar aqui Seja na presença dessas bem-vindo. duas feras, desses dois amigos maravilhosos. Diretamente do Leme. Diretamente de Leme, São Paulo, que ninguém conhece. Tem que falar que é do lado de Pirassununga, né? Que é onde tem a Academia da Força Aérea, onde tem também, os mais cachaceiros, a 51. Aí você fala assim, o pessoal já sabe onde é. Ah, terra da Mas 51. fala é Leme, verdade. é verdade, 51. Eu sempre confundia com Limeira. É perto, 40 Que é perto. quilômetros. 40 quilômetros de Leme, sentido São Paulo capital ali. João Paulo moço, Macedo, o longe. queridinho das redes sociais, viu? O homem é uma fera no Instagram, viu? Sabia que eu tenho uma parceira, uma amiga nossa lá, que é fã do Paulo, né? Até mandar um abraço para ela aqui, a Rose Matos. Rose Matos, grande Rose instrutora Matos, Rose minha Matos. aluna de mentoria, gente finíssima. Grande abraço pra você, Rose. É daqui de De São Paulo também. Ah, de São Barulhos. Ela é de Barulhos, né? Isso mesmo. Maravilha! Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar o papo com o João, mas antes a gente quer falar dos nossos patrocinadores, começando pela EAD Blue Data, uma plataforma de cursos especializados, cursos à distância, para pessoas que querem ter uma fonte de renda extra ou até mesmo se tornar um negócio principal. Você pode montar a sua escola através do EAD Blue Data, que é uma parceira daqui de Santa Catarina, mas que é homologada pela Senatran e tem validade dos seus cursos em todo o Brasil. Eu sou parceiro da EAD Blue Data e ela está convocando novos parceiros, da qual você pode se tornar um parceiro através desse QR Code que está aqui na tela e coloca lá no campo de observações, preenche o formulário, coloca que veio do Em Trânsito Podcast e a equipe do EAD Blue Data vai entrar em contato com você. EAD Blue Data, parceira de verdade. Também não podemos esquecer aqui do nosso grande parceiro, tá desde o início com a gente, é a Editora Águia, do Antônio. A Editora Águia é especializada em materiais para Centro de Formação de Condutores, as autoescolas, e também manuais como roda-placa, manual de infração de bolso e as apostilas. E ele também, com a edição do curso Serei Instrutor e Agora, do Lucas Bavaresco, deixou aqui para quem está escutando a gente, para quem está escutando ou assistindo a gente, um desconto especial. Tá? O QR Code vai estar aqui na tela. O livro é esse aqui, o Gustavo vai botar na tela aí para vocês, tá? E é só ligar para lá e dizer que veio do podcast que ele vai dar esse desconto especial para vocês, tá? Maravilha. Por último, não menos importante, a Zapay, a nossa parceira aqui do canal, que é um aplicativo 100% gratuito para baixar, 100% gratuito para fazer consultas. Pode consultar carro, ônibus, caminhão, não importa, qualquer tipo de veículo. Identificando débitos no seu veículo, você pode utilizar o aplicativo da Zapay para quitar os seus débitos e, consequentemente, você andar dentro da legalidade sem problema nenhum com a fiscalização. Você só vai pagar se utilizar através do parcelamento em até 12 vezes pelo aplicativo Zapay usando o seu cartão de crédito. Caso queira usar e ter um desconto de 20% nas taxas, você pode usar o nosso cupom Trânsito 20% de desconto. Estamos deixando o QR Code na tela, link na descrição e link no primeiro comentário fixado também. Valeu, Zapay. Vamos lá? Vamos lá então. João, obrigado por estar aqui com a gente, né? Ter esse convite aí. A gente sempre começa aqui com a breve apresentação, né? Quem é o João, as áreas de atuações. Bom, eu Pessoal que conhecer. agradeço, né? Que agradeço, é uma honra para mim estar aqui, né? Na presença de vocês, grandes amigos, grandes pessoas. Doutor que eu João admiro, agora, né? Doutor João, né? Eu acho que sim, né? Vamos ver, Doutor vamos ver. João. Deixei para 2025 para ver se Passou vai na ou não. OAB agora recentemente, pois mas manda bala. Bom, João Paulo Macedo, estou no trânsito aí há praticamente 16 anos, eu estou somando com o período em que eu era agente fiscalizador. Acredito que muita gente já conhece a minha história, mas é legal a gente falar aqui rapidamente. Eu fui policial militar no estado de São Paulo, atuei tanto no policiamento territorial, também no policiamento rodoviário, né? Foi aonde nasceu em mim essa paixão que eu tenho pelo trânsito, foi aprendendo ali a fiscalizar, aprendendo o dia a dia.
E aí, depois de um tempo, depois de um pouco mais de 10 anos de polícia, né, eu resolvi deixar a instituição e mudei de lado. Calma, não virei bandido não, gente. Calma, não é isso não virei bandido não. Mas fui pro outro lado, que foi fazer o que eu faço hoje, que eu amo, que eu gosto muito, que é atuar na defesa de condutores, entre outras coisas, né? Como também dou aulas de legislação de trânsito, em curso de pós-graduação em Direito e tal. Mas o que eu mais gosto de fazer é defender condutores, defender a legalidade do ato administrativo. Não é fácil, mas a gente está aí, a gente gosta, a gente estuda. E estamos aí, né? Cada vez mais aprendendo, as redes sociais crescendo, graças a esses caras aqui que me ajudaram muito desde o início. Canal no YouTube também, já vou até divulgar aqui de antemão, chamar o canal chamado Defendendo Condutor, só tem esse no YouTube. Quantos inscritos, João, tu já estás? No canal chegou a 41 mil inscritos. Caramba. Essa semana. E no Instagram estamos com quase 56 mil, né? Legal. Hoje eu só tenho os dois, só o YouTube e o Instagram. Até um tempo atrás eu tinha outras redes sociais, mas resolvi excluir. Inclusive, quem não conhece ainda, YouTube, canal Defendendo Condutores, e no Instagram, joaopaulomacedo.trânsito, que busco trazer conteúdos ali praticamente diários. E estamos aí, né? Na luta, né? Ô, João, vê só. Tu defende condutores, ou seja, você ajuda condutores que são punidos a terem seu direito garantido. Minha pergunta é o seguinte, e eu sei que tu já falou muito sobre isso. Existe dentro da nossa área, né? E eu te confesso, eu já pensei assim, já te adianto que hoje eu não penso mais assim. Assim como que aqueles que ajudam condutores que cometeram infração a recorrer está do outro lado da trincheira. Ou seja, nós que defendemos segurança no trânsito, isso é um pensamento que existe, que já foi o meu, mas não é mais. Que supostamente nós defendemos a segurança no trânsito, muitas vezes fiscalizando, mas nem sempre fiscalizando, e quem defende, quem comete infração, está do outro lado, ou seja, do outro lado seria estimulando a insegurança no trânsito, né? Eu não penso mais assim, não vou dar minha opinião nesse momento, porque eu quero te ouvir para quem pensa dessa forma. Esse é um dos maiores mitos que nós temos hoje no trânsito, principalmente para quem atua na defesa de condutores. Porque o profissional que atua na defesa de condutores, ele não é a favor do cometimento da infração. Pelo contrário, ele é a favor, sim, da fiscalização. Tem que ter a fiscalização de trânsito porque justamente é o que garante a nossa segurança. O que nós defendemos é que aquela punição seja justa, seja dentro da lei. Por quê? Porque a lei, ela traz determinações para ambos. Ela traz determinações para os condutores, né? Olha, você tem que usar o cinto de segurança. Olha, você não pode mudar de faixa aqui, você não pode ultrapassar aqui. Só que, ao mesmo tempo, a mesma lei traz determinações também para os órgãos fiscalizadores, para o agente fiscalizador. Então, o que a gente vê? A gente pega essas duas partes, olha, esse condutor tinha que estar cumprindo isso. Em contrapartida, para que ele possa ser autuado, devidamente penalizado, o órgão de trânsito tem que cumprir isso, porque a lei está dizendo isso. Então, a gente pega isso e vai buscar que ele seja devidamente penalizado. Nós não passamos a mão na cabeça de condutores infratores. A gente só quer que ele seja devidamente penalizado. Tanto que o profissional que atua seriamente, quando ele pega um caso que ele vê que não tem o que fazer, não tem para onde correr, ele tem que ser sincero, ele tem que ser honesto com o cliente e falar para ele, olha, o teu caso é muito difícil, o teu caso, a lei foi aplicada corretamente, esse auto de infração foi feito corretamente. Você ainda tem o direito de recorrer, eu falo muito isso para as pessoas que me procuram, você tem o direito de recorrer, é um direito garantido pela Constituição, garantido por outras leis, porém a chance de você anular isso aqui é mínima, muito mínima, a menos que no decorrer do processo tenha algum erro. Porque aqui a lei foi aplicada corretamente. É isso que o defensor de condutores faz. Qualquer coisa diferente disso, olha, eu garanto que eu vou resolver, que é o tal do garantiu extra, pula fora. Esquece, porque isso não existe. Não existe negócio de garantir 100%, vamos resolver. Não, porque existe o risco, a gente não tem o poder da caneta. O que a gente pode garantir é que o serviço vai ser prestado da melhor maneira possível. Isso eu garanto para meus clientes. Se você contratar o meu serviço, eu vou até onde a lei me permite para poder defender o teu direito, se tem algo errado, mas eu não consigo te garantir um resultado. Então, por isso que é um mito. Não pode falar que a gente defende, a gente passa a mão na cabeça do condutor infrator. Jamais. Isso jamais pode acontecer. Jamais. Eu sempre abordava em sala, quando entrava nesse assunto, que é graças a quem faz recurso que os vícios diminuíram. Verdade. Então, quando o cara olha assim, ó, e julga, porque fala assim, que recurso de multa está defendendo o infrator. Pensa assim, ó, e o cara, e o condutor que foi injustiçado? Né? Que,
passou de carro lá e ganhou a multa sem cinto e não foi abordado e estava com cinto. Estava de camisa preta, mal dava de ver, não sei, alguma situação que não deu de ver e o policial anotou a placa e não fez o procedimento. Estou falando aqui, nem sou tão especialista nisso, mas esses vícios diminuem, porque às vezes tá aqui anotando, passa a nota e dá-lhe multa, dá-lhe multa. Esses vícios diminuem por causa do quê? Porque tem alguém que faz o recurso e ganha. E aí o que acontece? Os órgãos que vão perdendo vão lá, vão capacitar o agente. Tem muito erro aqui, muito vício aqui de coisa. E aí ganha um treinamento e acaba diminuindo esses vícios. Se as pessoas começarem a olhar com esse olhar, em vez de falar assim, tá defendendo o infrator, eu acho que vai começar a entender um pouquinho melhor. Até porque se o cara infringiu mesmo, e se o agente fez corretamente mesmo, não tá defendendo o infrator, né? Porque não vai conseguir anular uma multa daquele jeito ali. Agora, se ele foi injustiçado, né, por uma falha de vício mesmo, de preenchimento, estou falando vício aqui, mas pode ser qualquer outra situação, ele ainda vai conseguir ajudar esse infrator que foi injustiçado, né? Acho que essa é uma visão. Assim. E a lógica é muito simples. Por quê? O agente de trânsito, ele tem presunção de legitimidade, ou seja, o que ele faz é legítimo, tem presunção de veracidade, o que ele aponta é verdade, até prova em contrário. Já do lado do condutor que supostamente cometeu infração, a palavra dele não tem nenhuma presunção de veracidade ou legitimidade. Ou seja, do ponto de vista das alegações de um lado ou de outro, nós já sabemos que vai prevalecer o que o agente está dizendo. Aí nós pegamos, todos nós falamos tanto, né? Inclusive o pessoal critica tal, que a gente fala que não existe a indústria de multa como é dita, né? É óbvio que existem coisas pontuais que a gente sabe que está errado, mas pontualmente, mas no geral, não existe. Só que a gente exige tanto que os condutores respeitem a legislação de trânsito, aí a gente vai pegar o poder público, que já tem todas essas presunções, e dizer assim, não, esse aí pode errar. Quer dizer, o condutor não pode errar e o órgão público pode errar porque eu quero punir o cara porque ele tem que ser punido, porque ele cometeu infração. Ou seja, acho que é Júlia que fala, né, que todo mundo tem o direito de ser autuado corretamente. Né? Então, João, foi isso aí que fez eu mudar essa coisa. Eu te confesso que eu pensava dessa forma. Muitas vezes, que eu já fui de Jari, né, que vocês chamam lá em São Paulo de Jari, já fui de Cetran, a maior parte do tempo, inclusive. E eu já emendo na outra pergunta, já te dizendo como é que eu atuava. Eu vi, às vezes, nulidades, vícios, mas quando o cidadão não alegava, eu não fazia ali um julgamento extrapedido. Eu focava no alegado. Depois, quando eu já estava na Jari, eu já passava a olhar o processo como a administração pública deve olhar. Ainda que o recorrente não conheça dos direitos, até porque legislação de trânsito a gente sabe que nem quem trabalha tem pleno conhecimento, né? A gente aprende todo dia. E aí, qual é a tua opinião em relação ao extrapedido? Não só a tua opinião, mas assim, do ponto de vista da lei, tu entende que quem julga tem que julgar o que está vendo, independente do que o recorrente solicitou ou não? O que nós brigamos, na verdade, o que eu luto nos casos dos meus clientes, é que, se for reconhecida uma nulidade, ainda que não tenha sido alegado, o que a gente chama no direito de extra petita, né? Porque quando a gente vai avaliar a lei do processo administrativo, quando a gente vai avaliar o que já foi até sumulado pelo STF, a gente chega à conclusão de que quando um ato administrativo ele foi feito de forma ilegal, a própria administração ela tem o poder, dever de rever aquele ato e anular. Então o que acontece? O que a gente luta? Que por mais que aquilo não foi alegado, mas digamos que aquele que está julgando, ele viu que, olha, aqui está sendo alegado tal coisa, mas tem uma nulidade na notificação, por exemplo. Tem uma nulidade que às vezes o próprio cidadão não estava sabendo, não tinha conhecimento para poder alegar aquilo. Eu penso que, defendo que e peço que seja anulado. Vou citar um exemplo, que eu já vi na prática acontecer isso. Você vai lá, faz a defesa, faz o recurso e tal, com uma alegação, com aquilo que você tem em mãos. Já peguei situação aqui que quando for avaliar o recurso, era uma infração de velocidade, verificaram que a distância mínima
entre a placa R19, né, a placa de velocidade, e o medidor, não obedecia ao mínimo que estava na resolução. Olha que interessante, era até 2 multas da PRF. Eu recebi o parecer de julgamento, vendo que eles analisaram aquilo que eu estava pedindo, deram até uma certa razão, mas a principal nulidade é que eles viram que o local, a sinalização não estava de acordo com o que diz a resolução, que regulamenta o tema. Olha que interessante, eu nem pedi, eu nem sabia, não tinha como saber. Eu até tentei verificar essa distância, não consegui, mas eles reconheceram essa nulidade. Eu entendo que esse é o ideal. Esse é o ideal. Eu acho que aquele que está julgando, quando ele percebe ali que existe algo errado no processo, ainda que não foi requerido, ele deve anular. Porque existe uma teoria no direito chamada teoria do fruto da árvore envenenada. Se aquele ato ele já começou irregular, já começou ilegal, ele já está trazendo um vício ali de trás, ele não pode continuar, porque qualquer penalização que ele vai trazer é uma penalização ilegal. É uma penalidade ilegal. E isso, a qualquer momento do processo, quando a gente estuda mesmo o direito, quando a gente estuda os princípios da administração pública, a gente vai perceber que a qualquer momento que aquele vício é identificado, ele tem que ser resolvido. Ele tem que ser sanado. Nem que para isso tem que anular desde a raiz. Então eu defendo muito. Inclusive eu estava conversando hoje, né, com o Crepaldi hoje cedo, né, ele recitou meu nome aqui, a gente realmente bateu um papo bem bacana hoje, lá na pousada, a gente estava falando justamente sobre isso. Que é o seguinte, a função, você que já foi jogador da Jário, você que já foi jogador do CETRAN, com certeza vai ter gente que hoje ocupa essas funções, que vão estar aqui nos assistindo. Eu costumo dizer o seguinte, se o jogador de defesa e recursos soubesse, imaginasse a responsabilidade que ele tem em mãos, eu tenho certeza que muita coisa melhoraria no nosso país. Porque o jogador ele precisa parar de imaginar que ele está só ali julgando mais um recurso. Eu estou julgando só mais uma defesa. Não, ele está julgando a vida de um cidadão. Ele está julgando o emprego de um cidadão. Ele está julgando ali o que vai acontecer com a família daquele cidadão. Ah, mas o cara cometeu infração. Mas é o que nós falamos agora há pouco. Cometeu infração, mas ele deve ser justamente penalizado. Se existe um erro, se existe um vício, aquele jogador tem que ver isso. Ele tem que pensar o seguinte, você está julgando não é só mais um recursinho, não é só mais uma defesinha. É a vida do cidadão. É o emprego. Quantos motoristas profissionais estão aí, às vezes realmente cometeram a infração, mas tem um erro, tem um vício, isso tem que ser visto a qualquer momento. Então, esse é o que a gente defende, né? O que os defensores de condutores legalistas, sérios, eu tenho que falar isso, Carlão, eu tenho que frisar isso, porque infelizmente, nós temos pessoas, assim como todas as áreas têm, né? Que se titulam defensores, se titulam, mas que na verdade só pensam no dinheiro, não se estuda, não se capacita. E acredite, esses são os que mais conseguem ainda angariar clientes, porque a pessoa vai o quê? Vai na proposta que é dada. Aqui a gente garante, a gente vai fazer. E às vezes o profissional sério que fala a realidade para a pessoa, teu caso é difícil, teu caso é isso. Eles não querem ouvir isso. E eles caem fora. Então, o profissional sério ele vai buscar isso sempre. Quer tentar resolver o problema, só que ele não pode garantir o resultado. Até no episódio de Crepaldi ele falou da pessoa que dá uma pesquisada na internet e chega lá já meio que dizendo o que tu tem que fazer, mas na verdade eu acho que ele não quer dizer o que tu tem que fazer, ele quer ouvir que é isso mesmo. Tipo, ele quer um viés de confirmação para saber. Acontece muito contigo lá, não? Do pessoal Acontece. Já chegar sabendo como resolver o caso? Sim, acontece. Hoje, muitas pessoas vão, né, até o Google, vão lá, pesquisam, e às vezes já chegam com a estratégia, digamos assim. Aí só precisa de alguém para poder botar aquilo no papel. Eu preciso do que o especialista, que quem estuda, coloque aquilo no papel. E às vezes você vê que as pessoas, às vezes por falta de informação, às vezes porque, né, acham que aquilo é o ideal, que aquilo é o certo. Aí quando você vai, não, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui que você quer alegar não tem nada a ver com a sua situação. É igual a questão, é até engraçado, né? Eu já até gravei alguns conteúdos sobre isso, dos mitos, né, que tem no trânsito. O pessoal chegou, mas eu recebi essa notificação, não tem foto nem vídeo comprovando cometendo infração, porque ela viu em algum lugar que tinha que ter. Falou, não, mas não é assim que funciona, você tem que explicar para a pessoa, entendeu? Então, são coisas engraçadas que acontecem no nosso dia a dia, mas que ao mesmo tempo nos ensina bastante. Porque isso faz que a gente, cada vez mais, que eu acho que é o nosso papel, né? Eu, Carlão, Paulo, todo mundo que produz conteúdo, o nosso objetivo maior é levar a informação. E a informação correta, a informação certa. Porque de informação incorreta tem muitos por aí, entendeu? Então a gente tem que realmente estudar e levar aquilo que realmente o povo precisa saber. Eu vejo assim, cara, as pessoas, é bem comum em sala de aula, eu vou falar das coisas que passei em sala de aula, né? Mas é bem comum em sala de aula o aluno fala assim, nunca vi ninguém ganhar.
Isso é tudo lorota. Isso aí não existe ganhar recurso de multa. É só para perder tempo, não sei o quê. E o que eu vejo assim, aí conversando depois, fazendo aquelas perguntinhas, o cara vai vendo assim, mas, pô, eu fui lá, eu botei no papel tudo o que aconteceu. As pessoas contam a história que aconteceu e acham que protocolando, muitas vezes até a história, o mérito ele consegue explicar bem ali. Mas ele só protocolou na defesa prévia, aí não sabia que tem que botar na Jari, não sabe que botar na CETRAN, não sabe nem o órgão que botou, ele só foi lá e protocolou uma vez e esqueceu e foi embora. E nunca mais vê isso. E aí foi negado, mas de repente não faz a correção ou não protocola no setor que realmente tem que ir. Então é fácil, assim, as pessoas não sabem nem o caminho que tem que seguir ali para fazer uma defesa, né? Quanto mais preparar toda a documentação e todo o recurso, né? Porque muitas vezes a pessoa acha, né, João, eu quero que tu fale a tua experiência em relação a isso, que, pô, eu sei tanto o que aconteceu e para ela é uma verdade tão clara, porque ela viveu, que ela entende que o simples fato de relatar, todo mundo precisaria acreditar. E, às vezes, ela acredita que o que ela fez é justificável. Que é tipo assim, não, eu estacionei irregularmente, mas eu precisava deixar um documento até 5 horas, senão eu ia... Então, ela acha que isso é suficiente. Tem muito caso assim... e qual é lá no teu escritório a demanda maior assim que aparece? Então, A alcoolemia lidera? bastante. Respondendo a primeira pergunta, Tá. né? Essas pessoas que dizem, nunca ganha recurso, nunca consegue anular uma multa. Com certeza uma das duas situações que eu vou falar aqui. A primeira, ou ela tentou fazer sozinha, sem conhecimento técnico. Sempre é isso, né? Quase sempre é isso. Ou uma segunda situação é que o caso dela não tinha mesmo que ser feito e ainda assim ela recorreu. É uma dessas duas situações, muito prováveis, realmente é uma dessas duas situações. Porque a partir do momento que ela coloque na mão de um profissional especializado, né, embora a lei não traga a obrigatoriedade de se contratar um profissional, é muito importante deixar isso claro aqui, a lei diz que o próprio cidadão pode recorrer sozinho. Tem órgãos de trânsito que às vezes orientam que a pessoa tem que procurar um advogado, não precisa de advogado, ela pode fazer sozinha. Só que é claro que nós vamos recomendar que se a pessoa não tem um conhecimento técnico suficiente, não é interessante ela querer fazer sozinha, justamente pelo que o Paulo falou. Ela não sabe para onde ela tem que protocolar, onde que ela tem que mandar, como é que ela tem que fazer, entendeu? E aí depois ela não contrata um profissional, faz sozinha e depois ela vai dizer que nunca vi ganhar um recurso. É exatamente essa a resposta. Agora, referente à sua outra pergunta, os casos que mais aparecem lá para mim, eu acho que o etilômetro, né, as multas do bafômetro, acho que é o principal, porque é o que mais pega, a fiscalização ela fica muito em cima disso e com razão, tem que ter a fiscalização. Só que hoje, a gente tem que ser realista, são situações muito difíceis de você resolver. Porque no decorrer dos anos, as decisões que foram tendo, né, inclusive até pelo STF, elas vão cada vez mais fazendo com que esse tipo de infração já tenha ali um entendimento consolidado. Então hoje ainda a gente se depara com alguns, não vou dizer profissionais, mas as pessoas mesmo, na cabeça dela, ela acha que se ela foi abordada e se ela não tinha um sinal de embriaguez, por exemplo, ela não deveria ser autuada, porque não sei o quê, tinha que ter uma tolerância e tal. Então, eu diria que é o campeão assim, de casos, de pessoas que me procuram com esse tipo de problema. Só que eu falo, a cada 10 pessoas que me procuram com situações de multas relacionadas ao bafômetro, cada 10, é uma ou duas que às vezes eu vou abraçar porque eu vi que tem alguma coisinha para a gente questionar. O crédito administrativo não está perfeito. Está faltando algum detalhezinho, alguma coisinha, porque os outros 8, infelizmente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A cada vez mais a fiscalização ela vai se aprimorando. Depois que foi implantado, na maioria dos estados brasileiros, né, dos municípios brasileiros, o talonário eletrônico, né, que hoje o agente ele faz tudo de forma eletrônica. O papel recebe qualquer informação. O papel, talonário eletrônico... Exatamente. Quando era físico, né, uma auto-infração lavada de forma física, caneta mesmo, tinha muito mais chance de você encontrar um erro, porque o agente ele esquecia de colocar uma informação, ele rasurava, entendeu? Então isso, de certa forma, você encontrava muitos erros ali. Hoje o talonário eletrônico é muito difícil você achar um erro. Primeiro porque o próprio já diz, ele é preenchido de forma eletronicamente. Os campos ali, enquanto você não finalizar os campos, não preencher todos os campos, ele não vai aceitar você finalizar o auto-infração. Então, a cada vez mais, eu falo até de uma forma geral, não só de multa de bafômetro, mas de uma forma geral, a cada vez mais a fiscalização vai se aprimorando. E volto a dizer, tem que se aprimorar mesmo, tem que saber fazer o trabalho correto,
porque o condutor que cometeu a infração ele tem que ser sim penalizado, mas ainda assim a gente encontra erros que a gente vai tentar combater para poder resolver. Mas o bafômetro é o campeão. Eu acho que assim, a nível Brasil, eu tenho clientes de todo o Brasil hoje, praticamente, é o que mais procura. É difícil ter um dia que passe que não chegue pelo menos uma pessoa que foi autuado por conta da multa do bafômetro. E muita gente fala assim, né? Pô, mas é uma multa de 3 mil, cara. E mesmo, não adianta. Mesmo que colocar 10 mil, o pessoal vai continuar, não tem jeito. O pessoal sabe que dá infração, o pessoal sabe que se recusar vai ter infração, mas eles continuam e assim vai. Entendeu? E nem sempre dá para resolver. Aproveitando o gancho desse assunto ainda, eu lembro, assim, eu acho legal trazer isso para o público, tá? Dessa questão do se negar a fazer o bafômetro. E uma explicação mais técnica do que todo mundo fala, que é, não vou juntar provas contra mim mesmo. Eu não sou obrigado. Né? Eu não sou obrigado. Eu acho legal, João, tu comentar um pouquinho sobre isso, assim, essa questão do, mas eu não posso juntar, essa diferença, não posso juntar prova contra mim mesmo, e aí como é que é? O pessoal entender o que é isso, né? E o porquê, de repente, até já embalar junto com a multa de se negar, né? Perfeito. Eu já começo falando o seguinte, ó. Não existe em nenhum lugar da Constituição Federal essa previsão. Eu desafio qualquer um que estiver nos assistindo aqui a me mandar. Não tem. Não tem essa previsão de, não é isso. O que o pessoal faz uma confusão é que existe um pacto, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que traz lá o direito de silêncio, aquele que está sob depoimento, aquele que está sob juízo. Aquele que é chamado a depor na frente do juiz, ele tem o direito de permanecer em silêncio. E aí muita gente acaba trazendo isso para a questão do teste do bafômetro. Olha, eu não sou obrigado a produzir provas contra si mesmo. Essa é uma frase que virou um jargão, que todo mundo fala isso. É constitucional. É constitucional, está na Constituição. Vejo muita gente falando isso, mas eu desafio quem fala isso a me mostrar onde está. Não tem. Então, o direito de silêncio existe, ok. A pessoa não é obrigada a depor, a falar alguma palavra que ela pode trazer um prejuízo para ela. E dentro desse contexto também a gente tem que tomar um cuidado, porque existe também uma previsão, nesse mesmo pacto, que é o direito à não autoincriminação. O próprio nome já diz, não autoincriminação. Então, quando a gente fala de não produzir provas contra si mesmo, isso já foi até decidido pelo próprio STF, nós estamos falando do crime. Em relação ao crime de trânsito da embriaguez, realmente vai existir essa questão da não autoincriminação. Mas em relação à infração administrativa, não tem isso. Ou seja, o que foi decidido? Meu amigo, você não é obrigado a fazer. Ok. Porém, se você não fizer, você vai ser autuado. Você vai receber as mesmas penalidades de quem embriagado esteja naquela situação. Entendeu? Só não vai responder o crime, né? Tipo, exatamente. Que é o que o pacto... E depende, né? Não vai responder o crime, mas depende, né? Porque se ela se recusar e ela tem um conjunto de sinais de embriaguez, ela vai ser autuada e vai sim responder pelo crime do artigo 306. Então tem isso. Por isso que a gente sempre fala, toda vez que grava um conteúdo envolvendo isso, que é a primeira coisa, se você for dirigir, meu amigo, não beba. Porque é mais simples. Não tem para onde você correr. Se você tiver bebido, você for parar numa pista da lei seca, você não vai ter para onde correr. Ou você vai ser autuado por estar dirigindo sob influência de álcool, se você fizer o teste. E se você tiver bebido muito, não vou fazer o teste, você vai ser autuado, vai responder por crime, você vai para a delegacia, você vai responder. Então, de uma forma assim bem direta, respondendo a tua pergunta, Paulo, é um mito falar esse negócio. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Da forma como é passada essa informação, é um mito. É um mito. Porque isso já foi largamente discutido e a nossa Suprema Corte já falou, não, em relação à infração administrativa, não tem nada a ver isso aí. Não, mas eu adorei tu ter usado, porque eu já sabia do pacto, não lembrava do nome do pacto, né? Mas eu já sabia do pacto e eu imaginei que tu soubesse e aí eu ia trazer isso para o público. Eu acho muito interessante, assim, que se fala pouco isso. Sim. Né? Se fala pouco dessa diferença. É um dos mitos do trânsito, né? Um dos mitos do trânsito. A gente fez aquele vídeo dos mitos e ninguém citou isso. É verdade. É porque foi ali, né? Foi. Peguei todo mundo de surpresa. O se vira nos 30, já tem que falar na hora, na lata. Né? Eu ainda me saí bem ainda, eu acho, hein? Lembrei do tal do garantiu 100% lá, né? Foi boa. Isso aí. Mas que foi o que veio na cabeça na hora. Lembrando, João, que nesse momento o papo da gente está com base na resolução 432 do CONTRAN, que fala da fiscalização de alcoolemia, e que nós já temos informações que a Câmara Temática de Esforço Legal está cuidando para mudar, né? Inclusive inclusão de reteste, existem algumas coisas. Eu não sei se tu está sabendo, acredito que esteja, que tudo indica que vamos ter na legislação de fiscalização de alcoolemia os testes de sobriedade.
né? Aqueles que, inclusive, é muito realizado nos Estados Unidos, né? Sim. De caminhar em linha reta, de fazer aquele teste, de apontar o dedo. Hoje, o que é que tu acha, assim, que dentro da fiscalização de alcoolemia precisaria ser aprimorado? Por quê? Dentro da fiscalização mesmo, não é nem dentro das regras. Por quê? Você mesmo afirmou, pô, a multa pode ser R$10 mil, de R$20 mil, vai ter gente continuando, ingerindo bebida alcoólica e dirigindo e tal, porque, para muitas pessoas, só não fazem isso quando há a certeza ou a possibilidade de serem fiscalizadas. Isso não passa a ser um ato de consciência, de entender, pô, eu não posso beber e dirigir porque eu vou perder a minha percepção de risco, a minha agilidade, reflexos e tudo mais. Tu acha que hoje, dentro da fiscalização, o que é que poderia mudar, se tu tem alguma coisa na tua cabeça, e o que é que tu acha do que já foi feito, salvo engano, no Ceará, que eram policiais à paisana nos bares e viam pessoas que estavam ingerindo bebida alcoólica e a partir do momento que essas pessoas saíam e entravam nos veículos para conduzirem, eles acionavam via rádio, via celular, e a fiscalização só abordava especificamente quem estava efetivamente dirigindo. Dentro da legalidade, o que é que tu acha isso? Acha que é uma boa ideia? Enfim. Carlão, eu penso que quanto mais eficiente for a fiscalização, no sentido de realmente buscar aqueles que estão ali em situação flagrante, cometendo a infração, melhor. É melhor do que você parar 10 carros, 20 carros, sem saber quem realmente ingeriu bebida alcoólica e, às vezes, porventura, pegar alguém que não tem nada a ver com a situação e ser injustamente penalizado. Eu fiz um vídeo recente no meu canal, dentro desse tema, e esse vídeo gerou bastante polêmica, inclusive, recebi vários comentários, alguns positivos, outros negativos, que foi eu trazer à tona uma realidade que pouca gente... Porque eu me lembro, acho que quase ninguém falou até hoje, mas é o que acontece na fiscalização. Que é o seguinte, muitas das vezes a fiscalização de alcoolemia hoje ela não é feita da forma justa como ela deveria ser. Vocês vão entender onde eu quero chegar. O que acontece muito? Às vezes o agente ele para, o cidadão, e ele fica querendo ali forçar uma recusa ao teste do etilômetro. Ele fica querendo forçar uma recusa. Por que é importante a gente esclarecer isso? Porque, embora não haja tolerância hoje, na lei seca não tem tolerância. Existe uma margem de erro do equipamento. Só que às vezes o cidadão, ele fez a gestão de bebida alcoólica há 12 horas atrás, 20 horas atrás, no dia seguinte, no dia anterior ele fez. Só que ele é parado nessa fiscalização e às vezes, se ele se sujeitasse a fazer o teste, poderia não dar que ele estava sob influência de álcool por conta do período que já se passou e tal. Só que às vezes eu percebo, isso é uma realidade, eu tenho que dizer, eu não tenho medo de cara feia, eu tenho que falar. O agente, às vezes, ele quer, porque ele quer autuar, ele quer fazer número, isso existe, isso é realidade, existe, ele quer fazer número. Não é, às vezes não é ele, a instituição quer fazer número. E o cidadão, às vezes, quer fazer o teste, só que ele fica tentando fazer com que o cidadão se recuse a fazer o teste. O cidadão fala assim, olha, eu bebi ontem, eu faço o teste. Ah, mas se você fizer, você vai ser preso. Essa é a frase mais comum que os agentes falam. Se você fizer o teste, você vai ser preso. Aí a pessoa fala, pô, eu ser preso, eu sou um trabalhador, pô, eu trabalho numa empresa, eu bebi, mas eu bebi ontem, não saí dirigindo. Estou saindo agora, depois de 20 horas. E aí fica naquela e o cidadão acaba sendo autuado por se recusar a fazer o teste de etilômetro, sendo que às vezes ele nem estava sob influência de álcool. Então, respondendo à pergunta do que precisa ser aprimorado o agente precisa seguir o que está na lei e exatamente o que está na resolução. Ou seja, ele tem que explicar para o cidadão quais são as reais situações que vai levar ele a ser preso. Não simplesmente generalizar, porque é isso que a gente vê. Se você fizer, você vai ser preso. Mas não é essa a realidade. Você pode sim ser preso. Você pode vir a ser preso, mas vai depender da situação. Se você fizer o teste de tanto, você vai ser preso. Se você não quiser fazer o teste, mas você tem um conjunto de sinais, você vai ser preso. O que precisa aprimorar é isso. É seguir o que está na regulamentação sem querer forçar uma autuação que na maioria das vezes não existe. Esses são os maiores relatos que eu recebo no meu escritório. Talvez os demais colegas, né, o Crepaldo que já passou por aqui, o William que está com a gente hoje aí também, e os demais, talvez seja o mesmo problema. Os relatos, a maioria é isso. Olha, eu quis fazer o teste, mas o agente falou que se eu fizesse eu ia ser preso. Eu bebi há 20 horas atrás, bebi uma latinha, 2 latinhas. São casos que você praticamente
tem certeza que talvez ou não ia dar nada ou que ia entrar na margem de erro do equipamento. Você entendeu? Respondendo a pergunta sobre os agentes que ficavam ali à paisana nos bares tal, para poder passar as informações, né, para o outro, eu penso o seguinte. Nós sabemos que existe na legislação uma previsão de que não é possível lavrar auto de infração por informação de terceiros. Ok? Isso nós sabemos. Não pode realmente. Só existe uma exceção que é durante uma mesma operação. Mas nesse caso a gente tem que pensar o seguinte. Se o cidadão ele foi abordado pela fiscalização e realmente constatado que ele estava sob influência de álcool, por mais que tenha vindo de uma informação de quem estava lá no bar, eu penso que a infração está configurada. Perfeito. A infração aconteceu. Agora, se esse cidadão está lá bebendo no bar, está com a esposa, está com um amigo, está com não sei quem, tem um amigo que não bebeu e pegou o veículo dele e saiu, foi abordado, não constatou nada, ok. Eu penso dessa forma. É porque eu tenho uma visão que às vezes muita gente... Já fui criticado por isso, cara. Já fui criticado por isso. Tem gente que fala assim, mas você está que lado que você está, cara? Você defende o condutor, você está... Eu falo, cara, eu defendo que tem que ter uma fiscalização justa, tem que ter uma fiscalização correta e que o cidadão tem que ser devidamente penalizado. É isso. Eu não sou contra a fiscalização. Eu digo com todas as letras, só é contra a fiscalização quem é infrator quanto mais. Esse é o perfil de pessoas que são contra a fiscalização dos agentes, são aqueles que cometem infração o tempo todo e que não querem ser penalizados. Porque a pessoa que não tem esse problema, não tem um problema com a fiscalização, cara. Meu carro está em ordem, minha habilitação está em ordem, eu uso o cinto, eu não ultrapasso o local proibido. Por que eu vou ser contra a fiscalização? E às vezes, João, essa coisa de estimular o cara a se recusar tem relação também com caso de crime precisa encaminhar o infrator para a delegacia. Termo circunstanciado. E às vezes o cara tá perto da hora de largar, do turno dele, do plantão dele se encerrar. Então é melhor autuar, liberar para condutor regularmente habilitado e do que correr o risco de ir para a delegacia e tarará, tarará. Eu até cito isso no meu vídeo, você lembrou bem. Eu tenho a vivência prática do que é você lavrar uma auto-infração por recusa, que é muito mais simples. Você recusou tal, você só vai lavrar outra infração e vai embora. Na minha época não tinha celular eletrônico, era só na mão. Então ainda tinha um trabalhinho que você tinha que parar e escrever tudo. Hoje você faz em 2 minutos. Você faz. E em relação a quando você faz um procedimento, quando o cidadão se propõe a fazer o teste, né? Uhum. Porque aí você vai ter que pegar o intilômetro, vai ter que pegar ele e ligar. Se der um resultado, vai ter que imprimir. Dependendo da quantidade, vai para a delegacia. Infelizmente, aqui no Brasil... o policial chega na delegacia, eu já passei muito por isso que eu estou falando aqui, não é o que eu acho, é o que eu passei, minha vivência. Você chega na delegacia, você toma um chá de canseira, o delegado deixa você lá a noite inteira. Às vezes você pega uma ocorrência, um cidadão no começo do serviço, você fica lá 12 horas, o cara já pensa tudo nisso. Então veja, eu entendo que existe essa dificuldade, mas a legalidade tem que prevalecer sempre. Você não pode querer empurrar uma situação que às vezes nem era aquela situação. Eu sempre defendo que tem que explicar para o cidadão. Fulano, você pode fazer ou não pode fazer. Se você fizer, tem essa consequência. Se você não fizer, tem essa consequência. Beleza? A decisão está na tua mão. O que você quer fazer? Quero? Não quero. E pronto, acabou. Tome a providência de acordo com aquilo que foi constatado. E não você querer ficar forçando. Isso acontece demais. Demais. Se eu for pegar todos os áudios, mensagem do pessoal que me manda aqui, meu Deus do céu. Muitas. Muitas e muitas e muitas pessoas. Eu te perguntei sobre isso, achei muito boa a tua resposta. Mas assim, eu penso, sabe, João, que a fiscalização, ela, de alcoolemia, principalmente, ela precisa ser menos popstar. Por que você colocar lei seca? Eu tô aqui. Eu acho, primeiro que blitz, né, vem do alemão, que é rápido, agilidade e tal. Primeiro, eu acho que não tem que ter um bloqueio viário, que é o nome técnico da blitz, para passar a noite toda naquele lugar. Não acho. Eu acho que ela tem que ir ali, meia hora vai para outro lugar, não precisa ser espalhafatosa, né? E aí a minha pergunta, eu penso que tudo deve ser fiscalizado. Beleza, tudo. Habilitação, equipamento obrigatório, tudo. Mas quando você decide coibir a prática da direção sob influência de álcool, você tem que focar nisso. Então, o que é que eu defendo? Eu queria saber a tua opinião. Eu defendo que Crepaldi, lá em Barretos, festa do peão, tal. A probabilidade, a chance de muita gente beber lá na festa do peão e sair dirigindo é muito grande. Para que pedir para olhar se tem step? Eu entendo que o cara, no automóvel, o agente pode chegar
perguntar se ele ingeriu bebida alcoólica, perguntar se ele está disposto a fazer o teste do bafômetro. Se ele disser que sim, utiliza o bafômetro passivo, constatou que está verde, tchau. Não pede habilitação, não vai ver equipamento obrigatório. Por quê? Porque às vezes isso eu vi em Pernambuco. E eu sei que tem muita gente de trânsito de Pernambuco que concorda comigo. Tu vai ver todo o procedimento e aí, enquanto tu tá olhando, consultando no sistema informatizado, não sei o que, alguém que bebeu passou. Porque não tem efetivo para abordar todo mundo. Exato. Então, melhor do que... Então, foca só... Tu não acha que seria mais eficiente, ainda que criasse um congestionamento, mas aborda todo mundo, meu amigo. Olha, aqui eu vou ter que defender a Polícia Rodoviária de São Paulo, porque lá, quando eu trabalhei no policiamento rodoviário, Operação Alcoolemia era Operação Alcoolemia. Alcoolemia. Eu tenho que sair em defesa Desculpa te aqui. interromper, que na época que eu estava no Detran, eu sugeri isso ao o então presidente, e ele falou que isso não era viável, que o cara podia estar sem habilitação, e eu entendi o argumento dele, mas eu dizia, mas presidente, se o foco é tirar o pessoal que ingeriu bebida alcoólica, só foca nisso, e essas outras faz em outros momentos, ou lá na frente, sei lá, enfim, por favor. Então, igual eu estava dizendo, né? A experiência que eu tenho, que é do policiamento rodoviário de São Paulo, é que é exatamente assim que funciona a fiscalização, tá? Olha, existe um cronograma que deve ser cumprido, né? Acredito que todas as polícias, né, todos os agentes devem também ter esse tipo de coisa. Existe um cronograma ali das 12 horas que você vai trabalhar. Uhum. De tal horário a tal horário você tem que desenvolver a operação tal. De tal horário a tal horário, operação tal. E quando era a operação alcoolemia, o foco era a alcoolemia. Era retirar de circulação aquele cidadão que tinha realmente ingerido bebida alcoólica. Entendeu? Agora, uma coisa que é óbvio que a gente não pode deixar de ver é a questão de consultar, né? O CPF, né, daquela pessoa que ele contou para saber se ele não tem problema com a justiça, se não está procurado. Agora, para as outras coisas, a gente, durante ali a fiscalização, já não costumava ver, justamente porque não era esse o propósito. Uhum. Porque o propósito para ver essas outras coisas era nas outras operações, que tinha operação de tudo, operação moto, operação saneamento, operação canavieiro, operação ônibus, que só parava ônibus para verificar as infrações relacionadas àquele tipo de veículo. Então, no policiamento rodoviário de São Paulo, isso que você falou é exatamente assim. É praxe. Agora eu não sei dizer, né, ao nível Brasil. Aqui é bem comum, aqui a PRF é bem comum. Eu já passei várias vezes, né? E é mais rápido ainda. Não tem nem a consulta do CPF. É o paredão aqui, um funil. Os caras vão passando, é o Passivo, né? passivo. O passivo. Pum, ficou verde, pode ir. Ficou São verde, Paulo pode ir. Não pede habilitação. Ficou vermelho, encosta ali. Perfeito. Em São Ficou Paulo, vermelho, encosta ali. Aí tem uns 4, 5. Vaga. Aí para, aí faz de novo. Aí tá, aí deu vermelho. Já aconteceu comigo. Uma vez nós estávamos vindo de um show, até o Gustavo estava junto. Nós estávamos vindo de um show, e aí o show acabou e a gente foi. E eu tinha bebido, um casal de amigos que estavam de carona tinha... Nós três tínhamos bebido e a minha esposa não bebeu, porque ela era motorista da rodada ali, né? E aí, cara, o que aconteceu? A gente foi, aí passou no funil. Aí fez, pum, vermelho. Aí ela falou, mas eu não bebi e tal. Aí ele assim, aqui no carro alguém bebeu? Pô, eu falei isso até com Foi. o Mancini aqui, né? Aí sim, todos, menos eu. Então pode encostar ali. Aí encostou ali, a senhora pode descer do carro. Vamos fazer aqui fora. Aí ela saiu do carro, em pé e tal, pode soprar. Aí foi o passivo de novo? Passivo ainda, pode soprar. Verde, pode ir embora. Porque o ambiente, às vezes, né? Tipo, o carro tava cheio de gente que bebeu e ela não... Pega às vezes do ambiente ali. Eu achei muito bacana porque ele é focado só nisso. Eu nunca caí aqui, eu já vi, mas nunca passei, foi da Municipal aqui. O Municipal. Tem também assim, nesse estilo. Mas eu nunca caí. E tem sempre, tá? 101 aqui, tem sempre. São Paulo tá assim também. A utilização do passivo, deu verde, vai embora, entendeu? Deu vermelho, encosta. É que eu, quando atuei, não tinha nenhum passivo ainda. Era só o ativo. Então, a triagem era a gente que fazia. Você parava e falava, boa noite, boa tarde, bom dia. O senhor gerou bebida alcoólica? Eu tomei, mas foi não sei o quê. Aí quando você via que às vezes você batia o olho, você já via que a pessoa não estava legal. Você sentia o cheiro. Encosta. Só que às vezes, o que acontecia? Veículo com várias pessoas, o condutor não tinha bebido e os demais tinham bebido. Você sentia aquele cheiro, não tem como você saber de quem que é. Fazia o cara parar, ia lá fazer o teste ativo.
O etilômetro passivo, ele foi, assim... tem gente que é contra, tá? Tem gente que é contra a utilização do etilômetro passivo, que diz que ele não tem regulamentação. Eu concordo, quando a gente vai analisar, até não tem. Mas, cara, tem um ganho excepcional em tempo, em você realmente focar naquela pessoa que realmente gera bebida alcoólica. Eu não sou contra o etilômetro passivo, deixo claro aqui. Não sou. Eu acho que veio para poder ajudar. Embora não tenha, se a gente for ver, pegar o pé da letra, não tenha licitando sobre ele. Mas, cara, economia de tempo, cara. Você focar naquilo ali, ó, deu verde, vai embora. Casa a tua esposa. Acabou. Pra que você vai ficar perdendo tempo? Igual o Carlão disse aqui, você tá lá, na minha época não tinha passivo. Enquanto eu estava lá fazendo um teste de etilômetro ativo, que demora pra você ligar o aparelho, faz a pessoa soprar, a pessoa quase morre lá de tanto soprar um negócio. Nas minhas costas aqui tá passando 10 carros com gente que bebeu. Uhum. Você entendeu? Então, tem que ser eficiente. Você fica assim, eficiente. E é isso também. Ô, João, eu quero falar um pouquinho de criação de conteúdo e tal, mas só para finalizar essa parte mais de recurso e tal, tem outra coisa que eu aprendi lá com o Júlio, no primeiro livro dele foi o seguinte: eu fui do CETRAN muito tempo representando o município do Recife. E isso faz com essas representações que a pessoa acha que está ali, você é representante do órgão, mas você não está ali representando os interesses do órgão. Isso é difícil da pessoa mensurar. Sim. Pô, como é que eu estou aqui, indicado pelo município, ou indicado pelo DETRAN, ou indicado pela Polícia Militar, e eu vou numa votação para alguém que relatou um processo do meu órgão votar contra meu órgão. E isso buga a cabeça de algumas pessoas, né? Então eu queria que tu falasse sobre isso, porque depois que eu entendi esse princípio, eu entendi que eu estava ali, porque o município do Recife precisava ter um representante, mas o meu papel não era defender os interesses do município, de quem me indicou, e sim da legalidade do ato administrativo e do mérito que, porventura, tenha tido ali para aquela pessoa. Comenta um pouquinho sobre isso. Exatamente. A função do julgador, ele tem que ser imparcial. Por mais que ele esteja ali nomeado, né, sendo enviado, igual no seu caso aí, por exemplo, e assim como acontece em vários lugares do país, ele tem que ser imparcial. E eu vou voltar até um pouquinho, Carlão. Não vou falar nem do CETRAN, vou falar da JARE. A JARE, ela é um órgão que tem que funcionar junto ali com aquele órgão autuador, porém, ele não tem nenhuma subordinação Sim. com o órgão de trânsito. Aqueles que estão na JARE, compondo a JARE, eles têm que ser imparciais. Eles estão ali ou para reformar a decisão da autoridade de trânsito ou para manter. Entendeu? E realmente, mas o que eu vejo acontecer? Muita gente confunde isso. Acha que, mas peraí, a JARE é do órgão, você acha que vai pensar diferente da autoridade? Uhum. Pô, não é isso. Pelo menos não é assim que deve acontecer. Se acontece, e eu tenho certeza que acontece, não é assim que deve ser. Estão ali nomeados para poder ser imparcial e analisar a situação. E aqui, a autoridade acertou ou ela errou? Mesma coisa do CETRAN. Quem está lá para julgar, ele não pode se envolver, citar um exemplo, não pode se envolver emocionalmente. Mas eu estou aqui, nossa, mas essa infração do meu órgão, eu vou deferir esse recurso aqui? Né? Isso não pode acontecer. Tem que se atentar realmente ao princípio da legalidade. Está errado e pronto. Isso tem que estar muito firme na cabeça de quem julga recurso. Se deixar se levar porque eu faço parte daquele órgão, porque não sei o quê. Tanto que o julgador da JARE, existe uma previsão que entre os 3 membros tem que ter um ali que é representante do órgão autuador, e existe até na regulamentação da JARE que fala que se aquele que vai julgar o recurso ele tiver lavrado o auto de infração, por exemplo, ele tem que se declarar impedido. Perfeito. Ele não pode julgar um recurso no qual ele lavrou auto de infração. Tudo isso para quê? Para não contaminar aquele ato administrativo. Porque o cara fez o auto de infração, ele vai falar, pô, mas eu fiz, eu vou dizer que eu estou errado. Você entendeu? Então isso tem tudo a ver. O que tem que prestar atenção é legalidade. Tá certo ou tá errado? Tá errado, tem que reformar. Tá certo, mantenha. Perfeito. Ô, João, e a criação de conteúdo? Como é que começou assim? Porque assim, hoje, inclusive, tu falou que estava com quase 56 mil seguidores no Instagram. Eu até achava que era mais, porque teu engajamento é muito alto, né? Eu botei uns stories contigo e tal, uma pessoa, amigo meu, irmão, totalmente fora da tua bolha, né? Nem é profissional do trânsito, mas, pô, eu sigo esse cara, ele é muito bom, as dicas dele. Então, inclusive, a gente foi para o evento lá de julho, em São Paulo, o homem é um popstar, pô. Popstar, a galera quer bater.
Crepaldi falou e é verdade. Tu quer bater foto, tal. Pô, e tu precisa ver a beca do cara, meu. Ternão, ternão. Enfim. Então, assim, João, como é que começou essa coisa? Timidez, sem timidez? Como é que foi o início de tudo? Cara, na verdade é assim, né? Que eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Eu sempre tive a vontade de compartilhar o conhecimento, né? A gente estuda e eu acho que a gente tem sim compartilhar. Embora depois de um tempo eu fui entender e aprendi com um dos melhores do Brasil, que está aqui na minha frente, o Carlão, que por mais que a gente vá compartilhar o conhecimento, isso não significa que ele não possa ser remunerado. Que foi isso que eu fui aprendendo ao longo dos anos. Então eu sempre tive essa vontade de compartilhar o conhecimento, de produzir um conteúdo, só que eu não sabia nada, cara. Eu não sabia nada, não tinha um celular bacana, entendeu? Eu não sabia editar vídeo. Nossa, meu Deus do céu, pra mim era um bicho de 7 cabeças, cara. Quando falava assim, editar vídeo. Só essa palavra editar, pra mim, já era um pesadelo. Eu falava, como que eu vou fazer isso, gente? Eu não sei fazer nada, entendeu? E aí foi que, um belo dia eu falei, cara, eu vou começar fazendo aqui um pouquinho. Tinha muito medo. Tinha, assim... Tem gente que não acredita nisso, mas eu tinha vergonha. Até hoje, gente, acreditem. Quem tá me vendo aqui, vou confessar. Apesar que ontem, né, na minha recepção aqui, eu contei um segredinho lá, né? Quem não sabe, depois vê lá no story lá. E eu vou contar outro segredo aqui. Até hoje eu tenho vergonha de gravar conteúdo na rua. Eu tenho resistência para gravar. Vocês não sabem a dificuldade que eu tenho para gravar conteúdo na rua. Para pegar um microfone e começar a filmar. Cara, até hoje eu sou assim. Só que quando eu sozinho, entre eu e a câmera, eu, o celular, tal, eu fui perdendo esse medo. E eu vi que o que interessava para quem estava consumindo o meu conteúdo era a informação que eu estava passando. E não o que tinha atrás de mim. E não a roupa que eu estava usando. E não se o meu microfone era o de última geração. E não se o meu celular era de última geração, se a minha câmera era de última geração. Tanto que não é. Eu tenho um microfone bom, fui comprando, conforme foi melhorando, comecei a ser remunerado pelo meu conteúdo, eu fui melhorando. Né? Até, comprei esse microfone que é bom, tal, mas não é o top de linha. Então eu percebi que o que o pessoal queria era ter a informação, independentemente de onde eu estava. E isso foi me ajudando a cada vez mais perder a vergonha, a cada vez mais querer produzir mais conteúdo, porque eu vejo que esse papel é o que a gente mais precisa hoje no trânsito. Levar a informação e levar a informação de forma correta. Não que nós somos os donos da verdade e sabemos tudo. Muito longe disso. Eu costumo dizer que só quem sabe tudo, é o cara lá de cima. A gente aqui somos meros mortais, entendeu? Mas a gente estuda para tentar cada vez mais acertar e trazer uma informação correta. Então hoje a produção de conteúdos para mim é um negócio que eu adoro fazer, é um negócio prazeroso, eu amo fazer, tenho prazer em fazer. Aprendi muito, estou aprendendo cada vez mais, vou estudando daqui, vou estudando dali, para poder ir aprimorando, as ideias vêm, a gente vai gravando e fico muito feliz com esse retorno, cara. De alcançar gente do Brasil inteiro, coisa que eu nunca imaginava na minha vida. Quando eu pensei uma vez em gravar conteúdo, jamais eu imaginava que ia ter esse retorno que tem. De eu receber uma mensagem de uma pessoa que está lá na ponta do país, lá, cara, parabéns, eu sou aqui de tal lugar, acompanho teus conteúdos, eu tenho grande satisfação. Né? É claro que tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é esse. Você conhecer pessoas, você ver pessoas do Brasil inteiro, né, interagindo. E tem também o lado ruim. Aquelas pessoas que parece que não gosta e comenta, mas o que acontece? Nem Jesus agradou a todos, meus amigos. Quem sou eu? Só sou João Paulo Macedo. Isso é o que eu ia te perguntar agora na sequência. Porque, assim, uma vez você se expondo, né, a gente que bota a cara, inevitavelmente recebe críticas. E essas críticas, muitas vezes, elas são críticas pertinentes, né, porque só erra quem faz. Então, quanto mais você faz, mais chances de errar você vai correr. Né? Já teve vídeo que eu postei e que eu tirei. Né? Depois de um tempinho, o cara fez um comentário, eita, poxa. Aí eu regravei a partezinha, era de lado direito, quem tinha prioridade, aí eu errei o lado, quem tinha prioridade era tal veículo, mas na verdade ele estava à esquerda. Então, só que algumas críticas são para te atingir. E o que eu tenho percebido, João, né, vendo, não só como criador, mas como alguém que ajuda pessoas que ainda não estão criando a começarem, é que a crítica só vem de pessoas que, se forem profissionais da área, elas estão incomodadas com o teu brilho. Se for de não profissional,
normalmente são de pessoas que querem chamar a tua atenção. Que a gente chama aí do hater, né? Que eu sempre, cada vez eu tô mais convencido que o hater é um fã que quer sua atenção. E que nós cometemos um grande equívoco, nós criadores de conteúdo. Num vídeo que a gente recebe 10 comentários, 9 elogiosos e 1 crítico, a gente dá atenção para quem critica. E muitas vezes deixa de lado os 9 elogios. Que não é teu caso. Que não é teu caso. Tu é um dos caras que valoriza os elogios. Mas muita gente ignora o elogio. Muitas vezes, eu não respondo a ninguém, porque eu olho pouco comentário mesmo. É uma dinâmica de vida. Eu preciso disso. Eu preciso olhar pouco comentário. Eu não gosto de olhar muito comentário, porque eu acho que, às vezes, eu perco tempo com comentários que não são construtivos e o tempo da gente é curto para... Enfim. E aí, eu te pergunto, como é essa tua relação com o hater? Quando é que tu identifica o hater? Quando é que tu bloqueia o hater? Enfim, como é que tu se relaciona e se tu já identificou pessoas ali que só fazem comentários... Porque, tipo, tu faz 10 vídeos. Aí o cara faz um comentário dizendo assim, não é bem assim. Às vezes não é uma... Ele só tá chamando, tá puxando tua orelha. Não é bem assim, porque nisso... Aí, mais 10 vídeos, mais um comentário. Bom, particularmente eu penso diferente. Mas, pô, se tu tem 20 vídeos e 2 comentários, esse cara tá vendo tudo. Por que não dizer o seguinte? Pô, ótima colocação, aprendi mais uma. Porque eu acho que o comentário crítico, ele tem muito mais valor quando tu já comentou coisas positivas. Então, de um modo geral, o que é que tu pensa a respeito disso? Carlão, hoje na verdade, esse é um tipo de coisa que eu fui trabalhando, né? No decorrer desse tempo, produzindo conteúdos. No começo, eu não sabia muito bem lidar com isso. Eu não sabia mesmo. Depois de um tempo, eu fui vendo o seguinte, eu vou falar uma coisa aqui, pode ser que nem todos concordem. O hater hoje, na nossa vida de produtor de conteúdo, ele é essencial. Ele é essencial. Porque mesmo o comentário dele sendo negativo, é o que vai engajar o teu vídeo. Então, já teve vezes de eu produzir um conteúdo e vir lá o hater, eu falo o hater mesmo, aquele que vai só para poder criticar, que às vezes não é da área, não é nada. Tu não bloqueia? Já bloqueei muitas pessoas, já bloqueei muitos perfis, mas são aqueles perfis que insistentemente eles estão ali só para aquilo, só que tem um detalhe, faltam com respeito. E o que acontece? Eu tenho o hábito, sim, de ver comentários, só que, igual você falou, sempre que eu vejo um comentário, eu identifico que é um comentário legal, que é um comentário positivo, que é um comentário que a pessoa pode até estar discordando de mim. Eu entendo, obrigado por deixar sua opinião, obrigado por deixar seu comentário, legal. Eu faço isso para poder a pessoa ver que eu tô ali, que eu vi, que eu tô prestigiando porque ela me prestigia. Só que tem perfis que fazem só com aquela intenção de arrebentar. Com a intenção de chamar a atenção. E, além disso, são desrespeitosos. E quando eu identifico, quando eu leio aquele comentário, que eu vejo que é um comentário desrespeitoso, quando eu falo desrespeitoso, não é respeitoso com João Paulo Macedo somente. Desrespeitoso com uma classe. O cara chega lá e comenta, polícia é tudo não sei o quê. Eu não quero esse tipo de pessoa vendo meu conteúdo, eu não quero. Eu não quero que as outras pessoas vejam esse comentário que essa pessoa está fazendo. Eu não admito esse tipo de coisa. Não acho legal. Então já tive sim que bloquear vários perfis. Tá? Então eu fui aprendendo aos poucos como lidar com esse tipo de gente. Hoje, como que eu trabalho? Como que eu faço? Exatamente ao contrário daquilo que você até falou no início. Produzi um vídeo, tem 10 comentários. 9 estão elogiando ou discordando, trazendo a sua opinião, e 1 está ali criticando, que não agiu com desrespeito, mas você vê que está ali só para... Eu ignoro e vou responder os outros 9. Gratidão pelo seu comentário, muito obrigado. Ou às vezes, eu costumo brincar, né? Quem acompanha meus stories já viu, eu costumo brincar que eu uso uma técnica milenar. Olha lá, o William já está dando risada, que ele já sabe, né? Que eu falo assim, na dúvida, não discuta, só concorde. Porque você não vai mudar a opinião das pessoas. Você produz um conteúdo onde você, às vezes... eu sempre tenho o hábito de, quando eu produzo um conteúdo que aquilo ali é a minha opinião, a minha interpretação, eu faço questão de falar. Porque quando você fala que é a sua interpretação, não está certo ou errado, pô. É a tua interpretação sobre um tema. Como é que eu vou falar se você está errado? Não, mas peraí, meu amigo, é o que eu entendo disso. Agora, uma coisa é você não citar que é a tua interpretação e você afirmar.
A lei é isso. É isso aqui que tem que ser. Quando você fala que é isso, você está sujeito a ter uma pessoa que vai falar, você está errado. Você está equivocado. Então eu costumo usar uma técnica, quando eu produzo um conteúdo que não é a minha interpretação, mas é o que diz a lei, que eu venho ali só retrato o que diz a lei, e a pessoa vem, isso está errado, que não sei o quê, eu falo, não discuta, só concorde. Você fala, eu mando lá, tá bom, tudo bem, e acabou. Não vou ficar esticando aquela conversa, não vou ficar dando mais corda, porque isso vai tirar tua paciência, isso vai te estressar, isso vai fazer você deixar de ver um comentário positivo, deixar de ver um comentário que vai agregar conhecimento aos outros. Quando alguém vem e faz um comentário no meu vídeo que vai somar com aquilo que eu falei, eu vou lá e fixo, para todo mundo ver. Esses dias eu gravei um conteúdo sobre a NTT, teve um PRF que foi lá e complementou, o professor, parabéns pelo vídeo, só complementando, a NTT faz isso. Porra, cara, agradeci esse cara no comentário e mandei no PV dele e fixei o comentário dele. Quem vai ver meu vídeo já vai ver o comentário dele. Pô, é isso aqui e tal. Porque a gente faz um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, não dá pra você falar. Dá pra você falar tudo que você tem que falar do conteúdo, entendeu? Então, infelizmente a gente tem que conviver com vários tipos de pessoas. E tem uma coisa que me entristece muito, quando eu vejo que às vezes outros profissionais acabam fazendo esse tipo de coisa, às vezes com um objetivo que é diminuir outros profissionais, a gente presencia isso, entendeu? É chato, porque eu acho que o nosso propósito, enquanto produtores de conteúdos, primeiramente, é a educação para o trânsito, e segundo, é que todos nós possamos aprendermos todos juntos, levarmos o conhecimento todos juntos e um ajudando o outro naquilo que pode fazer. Isso, eu acho tão legal isso aí, cara. O que eu posso fazer para ajudar um profissional? Cara, eu tenho o hábito, né? Os meus alunos me conhecem muito a respeito disso, de levar muito a ferro e fogo aquele ditado que fala, elogio em público e chama atenção no particular. Quando é aluno meu, às vezes eu vejo um conteúdo que eu vejo que tem alguma coisinha ali que, pô, esse negócio não tá legal, não é isso aí. Cara, eu não vou escrever no comentário. Jamais eu vou fazer isso. Eu mando uma mensagem no direct, falo, eu peço autorização. Falando, você me permite comentar sobre esse conteúdo? Ô, professor, com certeza. Olha, não é isso aqui, acho que é legal você... que você... Ô, professor, nossa, não sabe a honra que eu tenho de você mandar... Você não... Carlão, eu consigo sentir isso, que a gente transforma a vida daquela pessoa simplesmente pelo que a gente representa, pelo que a gente faz, só de você ter parado o que você está fazendo para poder dar um feedback daquele conteúdo que ela fez. Cara, ela refaz aquele conteúdo, ou ela vai lá com gosto, cara. A pessoa te agradece pro resto da vida, porque ela fala assim, já teve vezes que eu fiz isso, que a pessoa fala assim, professor, obrigado pela tua lealdade. Você poderia ter ido lá com o que você estuda, com o teu conhecimento, você poderia ter ido lá me acabado comigo no comentário. Que muita gente faz isso. Muita gente faz isso, mas você não fez isso, você me chamou no privado. Pô, a pessoa te agradece pro resto da vida. Isso que é o bonito da coisa. Você está ajudando aquela pessoa a crescer, está trazendo uma informação para ela que às vezes ela não sabia, que às vezes ela não se atentou, produziu um conteúdo de forma equivocada e todos estamos sujeitos a errar. Assim como você já apagou o conteúdo do teu canal, apagou o conteúdo do Rios, quantas e quantas eu já não fiz isso, cara? Depois que eu acabei de produzir, veio alguém e falou, João, mas você atentou que é assim, 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 que tá lá? Putz, cara, é verdade, não prestei atenção nisso. Sem nenhum problema. Você vai lá, apaga e refaz. Eu já fiz isso tantas vezes e já falei no meu story. Gente, aquele vídeo que eu postei agora há pouco, eu vou refazer porque, até agradeço, marca a pessoa, fulano veio e falou pra mim que eu não me atentei nisso daqui, tô refazendo. Cara, qual o problema de você admitir que você produziu um conteúdo errado? Não sabemos tudo, só o cara de cima sabe. Então, eu acho que a nossa missão é essa, um ajudar o outro na produção de conteúdo, um pegar na mão do outro, não, vem aqui e tal, e ajudar, e vai, porque o objetivo é que a gente crescer tudo junto. Daqui a gente não vai levar nada, bicho. Esse mundo a gente não vai levar nada. O conhecimento que você tem vai embora contigo, velho. Inclusive, João, o nome desse podcast, Em Trânsito, ele vai além do trânsito especificamente, né? Quando a gente bolou esse nome e tudo mais, Paulo, os meninos ajudaram muito. Eu nem lembro exatamente, nem fui eu, foi algum dos meninos, ou Paulo, que falou, por que não em trânsito? Porque as pessoas estão em trânsito, não necessariamente no trânsito, na vida. E, Paulo, e João, a gente acredita que só vai existir um trânsito muito mais humano, muito mais seguro, muito mais fraterno, se as pessoas melhorarem como pessoa. Pessoas melhores fazem um trânsito mais seguro, é o que a gente acredita. Então, o que tu tá falando para mim faz muito sentido, porque assim, quando você consegue ser melhor do que você foi ontem, e porque tu reflete sobre isso, porque a gente precisa refletir, né?
Poxa, se alguém me tirou do sério, por quê? Falta autoconhecimento, muitas vezes. Então, se aquilo mexeu comigo, se a crítica me incomodou, por quê? Onde é que está... Onde é que isso está me afetando e tal? Então, eu acredito de verdade que um profissional do trânsito, quando tem a preocupação de dizer o seguinte, adorei teu vídeo, mas tem uma parte ali, nisso. Porque, por exemplo, eu já recebi crítica do... Olha a crítica do cara. Eu lembro que foi do artigo 244, inciso 3, quando o farol apagado... É 244, né? 244, foi vetado. Foi vetado. É isso mesmo. Foi vetado, não, foi revogado. Isso. Que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito dizia que, pelo princípio da especificidade, que era para você considerar apagado ou queimado, não importava, como apagado, suspensão do direito de dirigir. Isso mesmo. E eu falava do manual. E o cara dizia o seguinte, é um absurdo um profissional do trânsito estar dizendo isso. Porque o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito é uma norma infralegal, não pode ir de encontro ao Código de Trânsito Brasileiro. Tipo, eu só estava dizendo o que todo mundo sabe, pelo menos quem estuda, que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito é a posição oficial do CONTRAN e da Senatran. Exato. É a posição do entendimento desses órgãos, máximo normativo e executivo, da aplicabilidade para as infrações de trânsito. Então veja a que ponto alguém dizer o seguinte, realmente o manual... Ele poderia dizer isso, realmente o manual diz isso, mas isso. Mas não, é um absurdo um profissional do trânsito estar dizendo isso, entendeu? Então, quão bom seria se as pessoas entendessem que estamos todos no mesmo barco. O nosso propósito é levar conhecimento para as pessoas, esclarecer o que diz a regra para que haja maior segurança. E se eu entendo que ele está no mesmo barco que eu consigo ajudá-lo muito mais falando, como tu falou, no privado, do que expondo publicamente a minha genialidade. Porque tem pessoas que são tão egocêntricas, que se acham tão especiais e geniais, mas ela precisa fazer isso no teu vídeo. Porque, muito provavelmente, os próprios vídeos não conseguem traduzir essa genialidade que a pessoa tem. Suposta genialidade. Enfim. Então, João, para se despedir, eu quero que tu faça as considerações finais, deixe mais uma vez como as pessoas te acham nas redes sociais, mas de antemão não, finalizando, já quero agradecer por ter vindo lá do interior do estado de São Paulo, cidade de Leme, viagem longa, e é um prazer, porque a gente aqui é teu fã, né? E as portas estão abertas. Não é isso, Paulo? É isso aí. E não trouxe a 51, né? Eita, é de Pirassununga. É verdade. Puxa vida. Vou ter que voltar aqui. Vai ter que voltar com trazer. Vou ter que voltar. E vou ter que trazer, né? Vai tu, Paulo? Aqui é uma lembrancinha do canal, tá? Opa. Faltou o de Crepaldi, não foi no episódio A passado? gente acabou entregando agora pra ele aqui no mundo aqui. Presente a gente gosta. Vamos abrir aqui. Olha a surpresa dele de mentira. Nossa! Uma caneca do Manual do Trânsito, linda, maravilhosa. Eu acho que eu vou usar muito isso aqui. Pra quem gosta de cafezinho, tu gosta, né, de cafezinho? Não gosto. Adoro. Sim. Um dos meus únicos vícios. Café e café. Café. Muito obrigado pelo presente. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, a honra é minha. Eu que sou fã de vocês, tá? Carlão, já cansei de falar. É um cara que é um irmão que o trânsito me deu. Então, assim, eu estar aqui hoje... não vim porque, nossa, eu vou porque, cara, porque pra mim é o prazer estar aqui. Não foi mesmo. pelo cachê, não, né? Não foi pelo cachê, não. Não. Claro que não. Jamais. Foi porque realmente... Pagou pra estar aqui. Realmente eu queria poder estar aqui, poder estar nesse momento aqui junto, porque eu acompanho o trabalho faz muito tempo. E isso pra mim só demonstra o carinho, né, o respeito que nós temos, né, uns com os outros. Porque o mesmo respeito que eu tenho, o mesmo carinho que eu tenho com o Carlão, que eu tenho com o Paulo, eles têm comigo, a receptividade.
Então, o prazer é tudo meu. Sou muito grato a Deus, primeiramente, por poder estar aqui, estar com saúde, poder estar aqui tocando essa ideia, conversando. É longe, mas valeu cada minuto, valeu a pena. Valeu a pena. E se tiver que voltar mais vezes, eu volto também. Tá? Maravilha. E o que eu quero deixar de mensagem aqui pro pessoal, dentro ainda desse último tema que você falou, é assim, ó. Cada um adquire o respeito que quer ter. Se você quer ser respeitado como um profissional, se você quer ser respeitado como um educador, se você quer ser respeitado como um produtor de conteúdos, faça por onde você adquirir esse respeito. Agora, se você quer ser visto como aquele que precisa diminuir os outros, se você quer ser visto como aquele que quer se destacar entre os outros, se você é do tipo que, olha, eu não tenho como acender uma vela no teu caminho, eu também não vou apagar aquele cotoquinho que você acendeu. Aí você que tem que decidir qual é o respeito que você quer. E também dizer para todos, até disso no evento do Júliver, né? Falo muito isso, sempre persevere, sempre acredite que vai melhorar, que o trânsito vai melhorar, que tudo vai melhorar na tua vida. Porque é só a gente acreditando, só perseverando, insistindo mais um pouco, é que as coisas vêm, e que as coisas mudam e que as coisas acontecem. Eu fui para a faculdade de Direito com mais de 30 anos e não queria ir, hein? Contei essa história, não queria ir, não vou. O tempo passou para mim, já estou quase chegando aos 40 aí, formado, por isso que eles brincaram no começo, doutor, não sei se eu vou advogar, não sei ainda, estou pensando. Mas é isso aí, minha gente. E só agradecer mesmo de coração pelo carinho, pela receptividade. Redes sociais? Redes sociais, Instagram, @joaopaulomacedo.trânsito, por lá eu busco trazer conteúdos diários, né? Tento trazer, pelo menos. E no YouTube, pelo menos em 2024, um vídeo por semana, mas quero melhorar esse número a partir de 2025. Pelo amor de Deus. Pelo menos 2 vídeos por semana, mas o ideal eu quero chegar nos 3. Canal Defendendo Condutores. Não tem outro no YouTube. Pode digitar lá, canal Defendendo Condutores, é um logo amarelo e vermelho. E por lá estou sempre trazendo conteúdos relevantes sobre legislação, sobre fiscalização. A gente conversa de tudo um pouco, né? Então, vão lá, conheçam. Se gostaram do conteúdo, se inscrevam. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que tiver ao meu alcance, que eu puder ajudar, manda lá um contato. Às vezes eu não consigo responder a todo mundo, não é porque eu sou melhor que ninguém, porque não dá tempo. É muita coisa, é muita gente, é cliente para atender. Mas sempre que eu posso, o pessoal que conhece sabe disso, respondo, ajudo. Eu posso dar uma dica, João, para tu poder responder? Diz assim, João, a pessoa tem que chegar, mandar uma DM para João e dizer o seguinte: João, eu tô com uma dúvida. Quanto é que tu me cobra para me ajudar? Pronto, é tiro e queda. Pronto. Porque as pessoas, elas acham que o teu conhecimento ele tem que ser dado gratuitamente. Exatamente. E não necessariamente. Então, assim, se você quer ter o auxílio de um profissional que vai certamente ou resolver ou atenuar o teu problema, pergunta, pô, quanto é teu serviço? Ó, eu tô precisando, tô com um problema assim, assim, assado. Quanto é que você me cobra para me ajudar nisso? E que tipo de ajuda você pode me dar? Faça essa pergunta. É bom para todo mundo. Hoje fazer essa pergunta, só cortando você eu sempre faço isso quando eu quero ajuda de alguém. Exato, na internet. Eu também. Hoje, você fazer esse tipo de pergunta, você já está demonstrando o respeito que você tem, a consideração por aquilo que a pessoa estudou. E a grande chance da pessoa mandar aquela dúvida, que às vezes, a maioria das vezes é simples, e você não vai cobrar, é muito grande. Diferente daquela pessoa que manda, e se acontecer isso, não sei o quê. Pô, gente, que é isso? Não é assim que funciona. A gente responde, às vezes eu até respondo, uma vez ou outra eu respondo. Mas a gente tem que também valorizar o nosso tempo. Até porque a gente trabalha com conhecimento. Exato. Valorizar o nosso tempo, o nosso estudo. Porque para tudo que a gente fez, para chegar onde a gente chegou e a gente pretende chegar ainda mais alto, tudo envolveu tempo. A gente teve que desprender um tempo para poder estar ali. Perfeito. Aprender, estudar. Essa é a regra. Por fim, deixa eu só esclarecer, eu falei, pagou para estar aqui, mas é porque pagou a passagem para estar aqui. Infelizmente, a gente não tem como pedir para ninguém vir para cá, então... todos os convidados de fora, infelizmente, ainda, né, Paulo? Se Deus permitir lá na frente, a gente vai conseguir custear o deslocamento das pessoas. E, por fim, João, deixa uma palavra ou uma frase do episódio, um resumo, alguma coisa, para quem chegou até o final comentar e a gente saber que chegou até o final do nosso papo. Eu vou dizer uma frase que, para mim, mudou a minha vida, desde o dia que eu escutei ela e já falei em outras oportunidades. Se você tem um conhecimento, se você domina muito uma área, viva para ensinar quem sabe menos que você e aprenda com quem sabe mais. Essa frase define a minha vida e eu acho que se todo mundo
E eu não tô falando só em trânsito, não, tá? De uma forma geral. Eu sou bom nisso. Eu sei fazer isso. Cara, eu manjo nisso. Ensine quem sabe menos que você e aprenda com quem sabe mais. É só assim que você vai conseguir evoluir na vida. Aprenda com quem sabe mais e ensine para quem sabe menos. É isso? É isso. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito, e compartilha, porque com certeza quem trabalha com trânsito, especialmente com recurso de multa, criação de conteúdo, vai adorar esse episódio. Valeu, João. Valeu. Obrigado.